tem que isolar o x. Beleza, né? Tem umas coisas com fração aí. Fração é chato, né? Então É, vamos tentar resolver a fração primeiro. Para a gente conseguir fazer conta com fração, numa situação como essa, onde tem números normais, onde tem muitos termos, a gente costuma fazer o mínimo múltiplo comum e colocar esse mínimo múltiplo comum na parte de baixo de todos os números, né? Para que assim a gente consiga tirar os números da fração, ok? É para isso que a gente faz o mínimo múltiplo comum, para que os números saiam da fração e as coisas fiquem mais fáceis, beleza? beleza. Daí a pergunta é o seguinte, quem é o mínimo múltiplo comum aqui, né? De 5, 3, 1 e 1, porque tem 1 ali embaixo, só que tu não tá vendo, Sim. beleza? Bem, como 5 e 3 é primo, né? A gente nem precisa fazer toda aquela coisa arada lá de dividir, blá blá blá. Só você pensar que mínimo múltiplo comum também é o primeiro número que aparece nas tabuadas dos números envolvidos, ou seja, aqui basicamente do 5 e do 3. Qual é o primeiro número que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo? É o 15, não é? 5 vezes 3, 15. Uhum. Então, em vez de tu ficar perdendo tempo, tu já joga aqui, pô, 15. Qual o número que eu tenho que multiplicar por 5 para virar 15? 3, né? Sim. 3 vezes 5, 15. Multiplico em cima e embaixo. Qual o número que eu tenho que multiplicar por 3 para virar 15? Ó, 5. Tabuada, você sabe bem? É mais ou menos. Isso é bem gritante, tá? No sétima série já não pode mais não saber a tabuada. Vai dormir com a tabuada ali tocando, porque não pode mais não saber a tabuada, Tá entendeu? bom. Não é mais uma opção. Ah, mas eu não sei. Não, acabou. Para a semana que vem eu já quero essa tabuada decorada. Então vai no YouTube, ou no Spotify, deve ter também, playlist de tabuada. Daí a tiazinha vai ficar repetindo a tabuada lá incessantemente e você decora. Tá bom. Muito bem. Então, bem, eu quero que apareça o 15 embaixo. Por quê, professor? Porque tu só consegue simplificar se todos os denominadores forem iguais. Então, aqui já vai aparecer 15. Eu preciso multiplicar em cima também para manter a igualdade. Aqui vai aparecer 15. Mesma coisa aqui, multiplico em cima para manter a igualdade. Como é que eu faço para aparecer 15 aqui? Multiplico por 15. Tem 1 aqui, lembra? Só que eu tenho que multiplicar aqui também para manter a igualdade. E, finalmente, aqui no último, 15, multiplico em cima para manter a igualdade. Beleza? Uhum. Alguma dúvida no que eu fiz? Eu me perdi um pouco no 6 e no 3. Não tem um número aqui embaixo? Você tinha me dito que tem um número 1 ali embaixo, certo? Sim, Então, eu tenho que multiplicar 15 por 1 para virar 15, certo? certo. Então, eu já multipliquei por 15 em cima e embaixo, certo? Entendi. Porque não tem um, mas era para ter, né? Tipo, tem, mas não tô vendo. Tem um aqui. Também tem um aqui, certo? Da mesma forma que aqui tem o 3, aqui embaixo do 6 tinha um. Só que a gente não coloca porque é muito feio ficar colocando um dividindo. Aí você não fala que a sua idade é, sei lá, 13 dividido por 1 anos, né? Entendi. A ideia é essa. Quando é número inteiro, a gente só deixa o número inteiro, mas aqui, como a gente precisa transformar em partes, né? Daí ficou com esse 15 embaixo. Então, agora vai ficar 6x igual a 6x sobre 15, né? Porque eu multipliquei em cima e embaixo, certo? Certo. Aqui fica 5x sobre 15, né? Eu não estou te perguntando nada, mas depois eu vou te pedir para fazer uma conta, hein? Porque minha aula não é vídeo do YouTube. Tem que fazer as coisas também. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, beleza? Tá. 15 vezes 6, bem, 60 mais 30, 90, dividido por 15. E aqui, 45x por 15. Ok? Uhum. Agora que está todo mundo com 15 embaixo, você joga o 15 fora. E trabalha só com os números de cima, sacou? Entendi. Vai dizer, fácil, né? Uhum. Se você entende o que está rolando, fica bem fácil. E agora não tem mais fração. Então a gente usa o mínimo múltiplo comum aqui para facilitar. Ah, mas tu não fez a conta do mínimo múltiplo comum. Não precisa. Era muito claro que o mínimo múltiplo comum ia ser 15. Porque de 5 e 3 é 15. Números primos, né? Entendi. Se tivesse um monte de número ali para ver, mas pô, tu tinha 5, 3 e acabou. Então era 15.
Então não vai perder tempo. Você não precisa perder tempo. E a gente precisa entender as coisas, senão a gente vai fazendo as coisas decorado, não aprende nunca. O mínimo múltiplo comum é o primeiro número que aparece na tabuada, os números envolvidos. Então, se os números envolvidos são 5 e 3, o primeiro que aparece nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o 15. Se você não lembra da tabuada, primeiro, decore. Segundo, vamos falar aqui. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 2, 3 vezes 5, 15. Ótimo. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Olha só. O primeiro é o 15, né? Uhum. Quando é fácil assim, a gente não perde tempo fazendo mínimo múltiplo comum. E agora, para resolver esse problema, tu precisa isolar o x. Então, como é que eu gosto de fazer? Ó? Eu pinto quem tem x e digo que eu vou passar eles para o lado esquerdo, e pinto de uma cor diferente quem não tem e passo para o lado direito. Então, do lado esquerdo vai ficar o 6x e o 5x, que já do lado esquerdo vai ficar o 6x e o 5x, que já estão do lado esquerdo, do igual, e 45 também vai para o lado esquerdo do igual, certo? Certo. Só que como ele troca de lado, ele troca de operação. Ele estava ali positivo, veio negativo. Ok? Uhum. O 90 está positivo, está somando. Vai para o outro lado negativo, diminuindo. Ok? Ok. Entendeu? Alguma dúvida? Acho que eu entendi. Tudo bem, hein? Preste atenção, porque eu vou pedir para você fazer uma bem parecida. Então, como é que vai ficar aqui? Agora tem que somar esses caras. Bem, eu somo na ordem que eu quiser, né? Então, eu acho melhor fazer aqui o menos 45 mais 5, que fica menos 40. Tem. Menos 45 reais de dívida, ganha 5, vai ficar com menos 40 reais na sua conta do banco. E agora, seu pai vai lá e te dá 6 para ajudar na dívida. Então, esse menos 40 mais 6 vai ficar com menos 34. Para maiores dúvidas, faz a conta aqui, né? Tá. Ah, mas tem o X na frente, dane-se. O X é uma coisa aí, como se tu estivesse somando dinheiro. 6 reais mais 5 reais menos 45 reais. Ou 6x salada mais 5x salada menos 45x salada. O X não importa. Entendi. O que importa é os números na frente. Menos 90. Acabou a conta, né? Porque agora a ideia é deixar o X sozinho. Bem, como o menos 34 está multiplicando, vai para o outro lado, trocando de operação. Se o menos 34 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Ok? Uhum. Como os dois estão negativos, menos com menos dá mais, você pode deixar positivo. Isso aqui já vale como resposta certa, tá? Tá. Mas se você quiser dar uma simplificada, dá para dividir por 2, 45 dividido por 2, 90. 34 dividido por 2 dá 17. Ok? Ok. Recapitulando para que você faça sozinho agora. Primeiro, interpretação. Veja, o problema aqui não é isolar o X, eu acho. O problema é fazer a interpretação do texto. Então, se tu estás com essa defasagem, tudo bem. Eu te ajudo. O problema é que na escola os professores não vão mais ficar voltando, entendeu? Entendi. O enunciado, o problema, a ideia do problema aqui, era você fazer essa transformação do português para o matematiquês, não era ficar fazendo, não era ter dúvidas nas continhas. Então a gente queria saber quem era o x, por quê? Porque ele falou 2/5 de um número, mais 1/3 do mesmo número, mais 6, é o triplo desse número. Só pus em matematiquês aqui, beleza? Uhum. Ótimo. Agora nós encontramos o número. Como? Isolando x. Mas, professor, tem um monte de fração. Então vai ter que tirar das frações. Vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Bem, vou ter que fazer aquela continha lá chata de dividir, não precisa. Estou vendo que os números aqui importantes para o mínimo múltiplo comum são o 5 e o 3, porque os outros eram 1. Lembra que os outros eram 1? Aham. 1 não aparece lá na conta do mínimo múltiplo comum. Só o 5 e o 3, então obviamente é o 15. Então, para não ficar perdendo tempo, a gente pensa, o que eu tenho que multiplicar por 5 para dar 15? Aí tu vai ter que saber a tabuada, tá? Tá. Mas também, pelo amor de Deus, não saber pelo menos até o 5 ali nas tabuadas, não pode, né? Em tabuada pequena, até entendo não saber a tabuada do 7 e do 8, o final dela. Mas o começo das tabuadinhas tem que saber. Se não tem, já abre o Google aí que eu não vou te responder nenhuma tabuada, beleza? Abre o Beleza. Google, escreve tabuada aí,
Beleza. Então, 3 vezes 5, 15. A gente quer que apareça o 15, porque a gente concluiu que o mínimo múltiplo comum é o 15. Ele precisa estar na parte de baixo de todas as frações, agora o 15. Então, fiz virar 15, fiz virar 15, fiz virar 15, fiz virar 15. Mas se eu faço virar 15 em cima, eu preciso multiplicar pelo número que fez isso. Se eu fiz virar 15 embaixo, né, multiplicando por 3 aqui, eu tenho que multiplicar por 3 em cima. Aqui por 5 em cima. Por 15 em cima. E também por 15 em cima. Mas, tipo, se no 2 tá por 3 e no 1 tá por 5, é tipo, eu pego o número do outro e troco? Ou não? Não. Voltando ao que eu estava explicando até agora. A gente tem que fazer aparecer 15 na parte de baixo, certo? Certo. O que eu tenho que multiplicar por 3 para virar... O que eu tenho que multiplicar por 5 para virar 15? Não é o 3? Ah, tá, entendi. Se eu multipliquei por 3 embaixo, tenho que multiplicar em cima. Agora eu olho para esse número. O que eu tenho que multiplicar por 3 para virar 15? 5, certo? Certo. Multiplico em cima e embaixo. Aqui tinha o número 1. Vou até colocar o número 1 aqui. Ó. Tinha o número 1. Aqui tinha o número 1. O que eu tenho que multiplicar por 1 para virar 15? O próprio 15. Concorda comigo? Sim, Multiplico em cima e embaixo. A outra também. Então, a ideia é essa, tá bom? entendi. Agora, se tu quer fazer o mínimo múltiplo comum do jeito que tua professora ensinou, pode ser também. Eu gosto de fazer desse jeito. O importante é conseguir juntar as frações. Entendi. Muito bem. Então, uma vez que você fez essas multiplicações, ficou desse jeito. Tá 15 embaixo de todo mundo, corta os 15 fora. Agora junta só os números da parte de cima. Então, você marca ali quem tem X, passa para um lado. Quem não tem X, passa para o outro. Tomando cuidado com o sinal e essas coisas. Ok? Ok. E agora você faz a continha, junta e passa esse cara para o outro lado dividindo. E aí você fica com esse valor aqui. Ok? Ok. Tá bom. Portanto, agora eu vou te pedir para que tu faça a mesma conta. Ok? Mas uma pergunta, por que todos têm que dar 15 embaixo? E a regra é essa. Ah, independente da conta, então tem que dar 15. Claro que não, né? Tem que dar o mesmo número. Tem que ter o mesmo número na parte de baixo. Aqui no caso era 15, em outra conta é outro mínimo múltiplo comum, entendeu? Ah, tá, entendi. Tá bom. Agora tenta refazer esse aí, beleza? Beleza. Sem me perguntar muito, porque você já viu. Bem, vou falar pro seguinte também. Fala pro teu pai te enviar no WhatsApp essa conta aqui, porque não vai dar para ficar olhando a tela toda, né? Então eu vou. Tu deve ter o WhatsApp, né? Então eu vou passar para ele, ele passa para ti, beleza? Beleza. Ah, então vai lá. Agora é sua vez, você tem que tentar fazer. Essa mesma conta? Mesma conta, mesmo enunciado aí. Aham.
Licença, pode responder a pergunta agora? Bem, você não passou nem um minuto pensando no problema, então eu gostaria que você pensasse um pouco mais, mas já que você está perguntando, pode falar. Então, eu ainda não entendi o porquê que tem que ser 15 em todas. Por causa do mínimo múltiplo comum, você não vai entender isso, você simplesmente vai deixar o mesmo número embaixo e acabou, entendeu? Agora, se você quiser uma explicação um pouco mais óbvia disso, é o seguinte: digamos que você vá numa pizzaria e coma um pedaço de pizza. Aí o seu colega vai numa pizzaria e também come um pedaço de pizza. Se você chegar e dizer que vocês comeram dois pedaços de pizza, está errado, porque você comeu metade, ele comeu um quarto da pizza. Não dá para somar isso. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Aham, O denominador, ele representa aquilo que, a quantidade que você cortou, aquilo que você está trabalhando. Então, se por acaso você pegar o seu pedaço da sua pizza aqui e cortar em mais dois pedaços, você comeu dois pedaços de uma pizza cortada em quatro, certo? certo. Agora dá para somar. Por quê? Porque os denominadores são iguais, entendeu? Entendi. Então agora você pode dizer, ó, comemos três pedaços de pizzas cortadas em quatro. Mas você só consegue dizer isso porque agora os denominadores estão iguais. Aqui você tem um problema porque os denominadores são diferentes. Aqui é um, ali também é um, aqui é 13, aqui é 5. Como é que você vai somar os pedaços de pizza aqui? Só se você pegar essas pizzas e cortar em pedaços iguais. A única forma de cortar em pedaços iguais, já que essa está cortada em 5 aqui 3, é se for 15. Por quê? Porque o 15 é o mínimo múltiplo comum. Entendi. Beleza. Então é por isso que é 15. Se não acredita ainda, pega e faz o mínimo múltiplo comum, do jeito terceira série lá. 3, 5. 3 vezes 5, 15. Pronto, show o mínimo múltiplo comum. Beleza? Então vai lá.
Eu terminei. Pegou na resposta? Cheguei. Que bom. Então, vamos olhar a próxima aqui. Meu Deus, olha essa foto. Vamos tentar escrever matematicamente esse enunciado aqui. Bem, antes de fazer isso, eu quero que você isole o x, mas numa conta mais simples. Não precisa de interpretação, não precisa de fração, não precisa de nada. Eu só quero que você encontre o x nessa conta aqui para mim, olha só. Se você isolou o x na situação que eu acabei de passar, você consegue isolar nessa aqui também. Não tem fração, não tem nada. Só passar o x para um lado, o número para o outro, e assim vai, beleza? Quando Beleza. fizer isso aí, me fale. Tá bom. Eu terminei. Quanto é que deu o valor do x? Menos 30. Menos 30, exatamente. Aqui você vai passar esses para um lado, esses para o outro. Então vai ficar 4x menos 2x igual a menos 50 menos 10. 2x igual a menos 60.
Quando você passa dividindo, vai dar menos 30. Perfeito, agora eu gostei. A soma de dois números é 18. Então tá bom. Não sei quem são os dois números. Então eu chamo de x e de y, certo? Certo. A soma deles é 18. Um excede o outro em 6 unidades. Então eu posso dizer que o x, por exemplo, é igual ao y mais 6. E se um excede o outro, significa que um é maior que o outro em 6 unidades. Ok? Ok. Então a pergunta é, quais são os números? Isso aqui é um sistema de equações. Tu tem que saber resolver um sisteminha de equações. Pode fazer por substituição, por exemplo. A gente tem aqui que o x é y mais 6. Então eu venho aqui, venho nessa, por exemplo, e no lugar do x, que é y mais 6, eu coloco y mais 6, entendeu? Não, não. Então dá uma olhada no que eu fiz aqui e tenta entender. Eu. Pode explicar de novo, por favor? Alô? E agora, entendeu um pouco melhor o que aconteceu? Eu acho que travou o seu vídeo, porque. Ah, então é um problema aí. Talvez você tenha que atualizar a página. Como que eu. Você não sabe atualizar uma página na internet? Ah, eu nunca entrei nesse aplicativo aqui. Então. Tá no, mas como aplicativo? Tu não tá num navegador? Tá no Chrome, alguma Ah, coisa assim? tá. Atualizar a página, apertar F5 ou aquele botão. Isso. E aí, destravou a página? Ahn, eu acho que foi. Eu estava te dizendo que x é igual a y mais 6, Sim. certo? Então eu venho aqui e no lugar do x eu coloco y mais 6. Eu coloquei isso na primeira equação. Ah, tá. Veja que eu coloquei no lugar do x, tá vendo? Uhum. Porque x é y mais 6. Então aqui onde tinha o x, eu coloquei y mais 6, certo? Tá. Então agora você tem uma equação onde só tem uma letra, o y. Então você consegue encontrar o valor do y isolando ele, certo? Certo. Muito bem. Então será que você consegue agora encontrar o valor do y para mim? Eu vou tentar. Repare que o que eu acabei de resolver é um sistema, porque eu tenho duas equações com duas incógnitas, x e o y. Se você tem duas incógnitas, uma equação sozinha não é suficiente para encontrar o valor dessa incógnita. Você precisa de duas equações, que são as coisas que ele cita no enunciado. A primeira aqui e a segunda está aqui. Então, com essas duas informações, eu escrevi duas equações e agora eu resolvo um sistema e encontro o valor. Como é que eu resolvo? Substituindo uma letra com alguma informação da outra. Fiz isso na primeira equação. Peguei isso e coloquei aqui, no lugar do x, porque o x é y mais 6, ok? Ok. Então ficou y mais 6, que era o x, mais o y, que já estava aqui, igual a 18, que já estava aqui. Agora você só isola o y e pronto. Beleza? Beleza, mas isolar o y é tirar o y da equação? Isolar o y é igual que tu fez agora há pouco com o x, beleza? Beleza. Aqui, você não fez isso com o x aqui, isolou o x? Agora, agora você vai isolar o y, ok? Ok. Y é igual a alguma coisa. Essa é alguma coisa que eu quero saber.
Eu acho que eu terminei. Quanto deu? 6. 6? 6, exatamente. Y é 6. E agora que você encontrou o valor do Y, você vai encontrar o valor do X. Bem, nessa equaçãozinha, nós temos que x é igual a y mais 6. Então, como você encontrou que o y é... você tinha encontrado que o y era 2. É 6. Ah, 6. isso, desculpa. Falei besteira. O y é 6, muito bem. Então, como você encontrou que o y é 6, e a nossa interpretação nos mostra que o y tem a ver com o x dessa forma aqui, x igual a y mais 6. Então, no lugar do y, você coloca o 6, e você tem, então, que x é 6 mais 6, ou seja, 12. Entendeu? Entendi. Maravilha. Então, eu vejo que você consegue isolar os x, as incógnitas, nas situações um pouco mais simples. Mas falta interpretação. Portanto, agora eu vou bolar uma coisa aqui para você interpretar e conseguir resolver o problema, baseado em tudo que a gente já fez. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Muito bem, vamos lá. Deixa eu pensar uma bem fácil. A soma de um número mais o dobro dele mesmo é igual a 6. Qual é o valor desse número? Então, você já sabe. Quando nós não temos o valor de um número, nós o chamamos de x, certo? Então, o enunciado está aqui, né? Eu mandei para o seu pai lá, acredito que ele tenha te mandado a interpretação daquela primeira conta. Você vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz, certo? Vamos relembrar o que eu fiz. Eu falei que, ó, 2/5 de um número, mais 1/3 do mesmo número. Ou seja, eu fui colocando as coisas que ele falava, entendeu? Mais 6 unidades. Resulta no triplo do número. Beleza? Eu coloquei em matemática o que estava em português. Tudo bem? Entendi. Aqui é 1000 vezes mais fácil o que eu escrevi. Tá bom. Eu vou Então, acho que você fazer. consegue escrever equaçãozinha e daí é só isolar o x, né? Aquilo que você chamará de x, para encontrar o valor dele, beleza? Beleza. Beleza, sem pressa, se errar, errou. Eu quero a conta, não precisa me perguntar, professor, é isso, é aquilo. Não, eu quero que você me fale. E daí, depois que você terminar, você me fala tudo que você escreveu. Daí Tá eu bom. vejo se está certo ou não. Beleza, não tem problema se errar, beleza? O importante é tentar. Beleza.
Eu terminei. Muito bem, então você pode me dizer tudo que você escreveu. Eu coloquei que x mais 2x é igual a 6. Perfeito, certinho. Então eu fiz 3x, que é igual a 6. Uhum. E 3 é dividido por 3. E 6, que é igual a 6 dividido por 3. X igual a 6 dividido por 3, beleza. Deu Então, 2, né? e deu 2? Isso, pronto, certinho. Maravilha, gostei de ver. Então a gente pode continuar agora. Vamos para a próxima. Muito bom, viu? Um pouco de empenho, tudo dá certo. Manuel comprou. Meu Deus. Pô, na próxima é você que bata foto, tá? Seu pai não é muito bom de bater foto. Tá muito turvo aqui. Manuel comprou 54 blusas para sua loja. O número de blusas regatas foi 5 vezes o número de blusas de manga. 3/4. Acho que isso é o tipo de manga. E o número de blusas de mangas longas foi o triplo do número de blusas de mangas 3/4. Então tem regatas, mangas 3/4 e mangas longas, ok? Ok, É, esses 3 tipos de camisa que tem. Então vamos dizer que é regata, pequena e longa. Pode ser? Em vez de a gente chamar de 3/4, vamos chamar de manga pequena, para tá não bom. confundir. E a gente pensa, mas é 3/4 na conta. Não, não é. É só o tipo de manga, manga 3/4. É um tipo de manga, uma manga mais curta, assim. Entendi. Quantas blusas de cada tipo o Manuel comprou? Então, vamos escrever aqui esse enunciado que eles fizeram questão de colocar essas mangas aí para confundir mesmo. Eles fazem isso. Então, foram 54 blusas. Vamos dizer, então, que tem a manga regata, né? Tem a curta, que é a manga 3/4, ok? E tem a manga longa, ok? Ok, Então, são esses 3 tipos de camisa que nós temos aqui. E ele está me falando que comprou 54. Ou seja, a soma das regatas, das curtas e das longas foi 54, certo? certo. Muito bem. Ele falou que o número de blusas regata foi 5 vezes maior que o número de mangas curtas. Então vamos colocar aqui que regata é 5 vezes as curtas, ok? Ok, Outra coisa que ele falou, e o número de blusas de manga longa é o triplo de 3/4. Então a manga longa é o triplo, 3 vezes, de 3/4, ou seja, das curtas. Beleza? beleza. Então, você tem essas 3 equações. E você tem 3 incógnitas, o R, o C e o L. Se você tem 3 equações e 3 incógnitas, você tem 100% de informação aqui para encontrar o que tu quiseres. Tá bom? Uhum, Só precisa ter um pouco de paciência e confiança. O primeiro passo é você saber. Ó, entendeu, menina? O primeiro passo é você saber, é você ter 100% de certeza que dá para encontrar o valor de todas elas. E por que que eu tenho 100% de certeza que dá? Porque eu tenho a mesma quantidade de equações e de incógnitas. Eu tenho 3 incógnitas, o R, o C e o L, e eu tenho 3 equações, certo? certo. Essa e essa. Então, se você tem a mesma quantidade, você com certeza consegue encontrar o valor, tá bom? Tá bom. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver o problema. Ele está nos falando que R é 5C e que L é 3C. Então, eu posso vir aqui na primeira equação, e onde tem o R e o L, eu troco por essas relações de C da outra equação. Das outras equações, melhor dizendo, por exemplo. O R não é 5C? Então, aqui eu posso trocar por 5C, certo? Certo. Então, eu vou colocar um risquinho o azulzinho, para você saber de onde que veio a troca. O L é 3C, então eu apago o L e coloco 3C no lugar.
Só jogar um pouco para cá. E 3C, entendeu? Troquei o R por 5C e o L por 3C, por causa dessas duas equações. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, agora você consegue somar todos esses Cs aqui e você tem uma equação apenas com Cs. Uma equação com uma incógnita. Então, você consegue encontrar o valor dessa incógnita. 5 mais 1 é 6, mais 3 é 9. Então, você fica com 9C. 9C igual a 54, e daí você precisa lembrar da tabuada do 9. Você vai lembrar que na tabuada do 9, 54 aparece com 9 vezes 6. Então, por isso que a resposta é 6. Ou seja, você comprou 6 manga curta aqui, manga 3/4. Ok? Ok. Recapitulando, lemos no enunciado que a soma de todas as blusas eram 54, mas sabemos que tem 3 tipos de blusa de acordo com o enunciado. Ele nos falou também que ele comprou 5 vezes mais regata do que manga curta. Aqui, ó. As regatas foi 5 vezes o número de mangas 3/4. Então, regatas é 5 vezes as 3/4. É a mesma coisa que com a longa. É o triplo das 3/4. Tem 3 equações, 3 incógnitas. Pego essas coisas, jogo na equação aqui, encontro o valor do C. Pronto. E agora, ó, presta atenção. Uma vez que você encontrou uma das incógnitas, agora você consegue encontrar as outras duas. Você consegue encontrar o valor do R e do L. Porque o R e o L dependem de C, certo? Certo. Então é só eu, no lugar do C, colocar 6. Tanto para Certo. essa, quanto para essa. Então é só você concluir agora. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 6, 18. E aí a gente encontrou o valor de tudo. Ok? Ok. Não é difícil, viu? É só saber traduzir as coisas. Mas Entendi. tem que pôr a mão na massa. Tipo, mas eu acho que eu não estou entendendo. Não importa. Você vai lá, escreve. A hora que você escrever, parece que a coisa vai fazer sentido ou não. Eu sou assim com português, né? Que não é o meu forte. Mas eu escrevo uma palavra, por exemplo, ônibus. Eu olho para essa palavra e penso, parece que falta alguma coisa. Eu sei que. Não, pera, eu acho que eu ainda não tenho acento. Deixa eu ver uma palavra que tem um acento estranho. Pior que eu não estou lembrando de uma agora. Índio. Tá meio estranho isso. Eu coloco um acento, agora faz sentido, entendeu? Entendi. Então, quando você põe a mão na massa, as coisas começam a funcionar. Você começa a entender na prática. Entendi. Então, essa é uma super dica que eu te dou, beleza? Beleza. Então, tá bom. Eu acho que você tá bem, você consegue fazer as contas mais básicas. Elas começam a complicar quando põe fração, põe outras coisinhas aí para resolver, né? É. Então, bem, isso aí é uma questão de prática, tá bom, minha amiga? Recomendo aí que você dê uma treinadinha, refaça tudo que fizemos hoje. E boa sorte aí no que você precisar. Quando precisar de mais aula, é só me chamar, beleza? Beleza. Beleza, então tá bom. Acho que é isso. Tudo que eu fiz aqui eu vou mandar de novo lá pro seu pai e precisando é só chamar. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.